Olá, boa noite. Começa agora o Ideias da Aldeia. E na edição de hoje, uma conversa sobre saúde pública. O Acre vive um momento importante no setor. Investimentos em concursos, compras de equipamentos e doenças tropicais como a malária, que assusta comunidades inteiras, sobretudo no Vale do Juruá. E aqui em Rio Branco, a saúde pública tem problemas sim, mas também tem sido tratada como prioridade e há muitas ações que evidenciam isso. Para explicar um pouco melhor e detalhar as intervenções do Poder Público Municipal nesse setor, nós convidamos o vice-prefeito de Rio Branco e secretário de Saúde do município, Eduardo Farias. Boa noite, Eduardo. Um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, então. O prazer é meu de estar aqui mais uma vez no Ideias da Aldeia para a gente conversar sobre os problemas do nosso Acre, de nosso Rio Branco e debater com vocês. Leptospirose. Que doença é essa? Como é que a gente pode fazer para evitar essa doença sem muitos recursos, sem muito dinheiro? Olha, a leptospirose é uma doença infecciosa, transmissível, que se transmite através da contaminação das águas pela urina do rato. E é muito comum nesse período chuvoso, porque os ninhos dos ratos é lavado por águas de enxurradas de chuva, e com isso vem a bactéria para o meio ambiente, ali onde as pessoas podem pisar, lidar com ela, e aí ela penetra na pele através de algum ferimento, alguma arranhadura que a pessoa tem, ela penetra e faz uma doença que pode ser desde uma forma bem branda, bem leve, até uma forma gravíssima. A forma de lidar é qualquer caso de doença febril, com dor de cabeça, com febre, com dor no corpo, procurar de imediato as unidades de saúde para fazer o diagnóstico adequado, até porque ela também se confunde muito com outras doenças que são comuns na região, como a malária, a dengue. Então, a recomendação mais correta seria de procurar uma unidade de saúde. Essa semelhança que existe com outras doenças, como é que o médico faz para poder diferenciar isso, sobretudo na saúde pública, onde a demanda é tão forte? Por exemplo, esse é um problema que você coloca. Como é que eu vou diferenciar? Será que eu não vou entrar na coisa comum, que é a dengue, passa Tilenol e manda para casa? Quer dizer, é fundamental que a gente alerte, inclusive os profissionais, e para isso nós da Secretaria Municipal de Saúde soltamos uma nota técnica alertando que nós estamos diante de um surto epidêmico da leptospirose, para que os próprios médicos, os próprios profissionais atentem para isso. E aí um simples exame então, da função do fígado e um exame de sangue dá a diferença entre a malária, entre a dengue e entre a leptospirose. E faz com que o profissional tome uma decisão com muito mais acerto do que se ele for apenas ouvindo a história sem um exame complementar. Portanto, esse exame, essa diferença, ela se torna assim, gritante, ela se torna bem clara, bem evidente, quando você tem o auxílio dos exames laboratoriais. Como que uma família pode se preparar para se prevenir para essa doença? Existem algumas dicas, Existem sim. Tanto é que o prefeito Raimundo Angelim chamou a mim, chamou ao Gildo da Censur, para que nós fizéssemos uma intervenção na cidade de Rio Branco, no sentido da gente diminuir esse impacto. E aí eu quero abrir um parênteses assim, aqui, então. Por que a leptospirose ela deu essa destacada esse ano? Por dois motivos. Que nós tivemos óbito esse ano. Então, chamou a atenção. Embora que talvez outros óbitos que pudessem ocorrer em outras épocas fossem confundidos com essas duas outras doenças, que é o meu segundo ponto de raciocínio. Ano passado e ano retrasado, nós tínhamos a questão da dengue. Você lembra que a dengue foi uma epidemia na passagem de 2004 para 2005, quando nós assumimos, era uma doença que tomava as pautas dos jornais, da imprensa e do dia a dia das pessoas, porque todo mundo estava se contaminando com dengue. A mesma coisa a malária. Com a ação forte da Secretaria Municipal de Saúde, uma ação forte de toda a Prefeitura com a limpeza urbana, com a educação, com uma série de medidas, nós conseguimos entrar em 2006 sem uma epidemia de dengue. Ela está hoje em níveis endêmicos, níveis sob controle. E a malária, que era também um problema sério, nós hoje temos um baixo risco considerado pelo Ministério da Saúde, aqui no município de Rio Branco, com os indicadores reduzidos em relação a 2004 para 2005, fechado 2005, na ordem de 40% de redução. Ora, se eu tiro as duas grandes endemias da pauta, que é dengue e malária, vem uma terceira doença, que tem níveis de acometimento muito menores. Por exemplo, a leptospirose hoje não chegou a atingir 40 pessoas. Mas é uma doença que nós temos que cuidar. Mas nós já tivemos 2 óbitos.
Então ela passa a vir para a pauta. Ou seja, ela é uma doença importante, mas ela se destaca muito mais por conta também da ausência das outras duas grandes doenças que nós, graças a um trabalho intenso, de equipe, de todo o poder público, junto com a comunidade, nós conseguimos botar sob controle, que é a dengue e a malária. Antes de assumir a Prefeitura de Rio Branco, o prefeito Raimundo Angelim destacava muito nos discursos, nos pronunciamentos, a importância dos postos de saúde para atender de forma mais imediata as comunidades em toda a cidade. Como é que está a situação dos postos hoje? Por exemplo, na questão dos medicamentos. Como é que a comunidade tem essa relação com a Prefeitura no setor de saúde pública, especificamente nos postos? Olha, a gente sempre tem dito que nós estamos olhando a saúde com a seguinte pergunta. O que é que um cidadão quer quando ele procura uma unidade de saúde? Como é que ele quer ser atendido? Como é que ele quer? O que é que ele busca? Aí a gente coloca assim, busca 3 coisas basicamente. Ele quer ser atendido no mais amplo sentido da palavra, desde ter um ambiente adequado, uma boa recepção, ter o profissional que ele procura. Ele quer que descubra o que ele tem, que é o diagnóstico, e ele quer que tratem ele, que é o tratamento. Esse tripé aqui, o tratamento na atenção básica é uma grande parte e quase que exclusivamente medicamento na prateleira. E para isso, nós temos um compromisso firmado, pactuado entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura de Rio Branco, de uma lista de medicamentos que foi selecionada a nível nacional, inclusive, e também aqui no Acre, de 106 medicamentos que cobrem mais ou menos 90% das doenças que acometem uma comunidade da atenção básica. Por que nós fechamos em 106? Porque hoje existem no Brasil mais ou menos 5 mil tipos de medicamento, de marcas, mas que representam grupos antibióticos, anti-inflamatórios, antitérmicos, ou seja, cremes vaginais. Você pega desses grupos o que você tem de melhor e lista. Porque cada grupo desse tem 100, 200, 300 itens. Você tira um. Então eu tenho aqui o antibiótico bom, eu tenho aqui um bom anti-inflamatório, eu tenho aqui um bom remédio para febre. E assim somaram 106. E assim somamos 106. Ora, o que está ocorrendo hoje? O que está ocorrendo é uma falha ainda que nós herdamos, mas que nós estamos buscando corrigir, é que a nossa rede, eu não digo nem consultórios particulares, hospitais particulares, a própria rede pública, Fundac, Pronto-Socorro, nossos centros de saúde, modos de saúde da família, estão prescrevendo livremente, escolhendo os 5 mil tipos. Então o que acontece? Você pega uma receita e bate num centro de saúde e diz não tem. E aí não tem ninguém para dizer, mas tem esse que substitui. Ou poucos fazem isso, que seria o ideal. Então o que nós estamos propondo? E até nós já estamos rumando a isso. É popularizar esses 106 itens. Não no meio das pessoas, mas no meio dos profissionais. Para que o colega médico, se ele está dentro de uma unidade pública, ele saiba, olha, a minha lista de medicamentos é essa. Eu disse que cobre 90%. Digamos que ele caia nos 10% que não tem aqui. Aí ele explica para o cidadão. Esse remédio, inclusive, não tem na rede pública, porque não é da lista obrigatória do município. Mas o que está ocorrendo hoje é uma verdadeira mercado livre. E aí vale a propaganda da multinacional, aí vale o remédio de marca, por exemplo, você tem o Cataflan, super famoso. O cara taca Cataflan e não é hoje o melhor anti-inflamatório. Não é recomendado, inclusive, como sendo o melhor anti-inflamatório. E nós compramos um muito melhor, por exemplo, de Mesolid, que é uma outra base. No entanto, o Cataflan é tão famoso que as pessoas prescrevem como água. Então nós queremos padronizar para poder garantir isso. Fazemos isso porque isso nós estamos lidando com dinheiro público. E mesmo o dinheiro privado, e eu faço um desafio, pegue uma receita de um médico e ande em 10 farmácias de Rio Branco. Você vai ver que muitas delas não têm todos os medicamentos que o médico prescreve. Por quê? Porque nem a iniciativa privada consegue botar 5 mil tipos na prateleira. Além do que, mais de 100 semelhantes. Então você escolhe aqueles que saem mais, aqueles que são mais usados. Assim nós fizemos com o nosso 106. Então eu acho que está tendo muito mais desinformação do que desabastecimento de remédio, porque nós temos mantido aquela lista pactuada sempre na prateleira das farmácias nossas, de centro de saúde e também de modo. Além do que, com a abertura da farmácia popular, nós colocamos também mais uma opção para aqueles que não querem procurar. E aí, então, vem a maldade, que não tem outra característica que não for maldade, alguém colocar no meio de comunicação de que existe por parte da prefeitura uma predeterminação de deixar faltar medicamento para forçar as pessoas a comprarem na farmácia popular.
Quer dizer, é somente uma mente que está querendo uma outra história e não ajudar a população que coloca um tema desse na pauta. Quer dizer, eu repudio esse tipo de atitude, até porque a farmácia popular não tem margem de lucro. A farmácia popular tem quase que os mesmos itens que nós temos gratuitamente. Ela é apenas mais uma saída para aquelas pessoas que preferem ter ali o seu remédio comprado com mais tranquilidade, ou quer até de forma cidadã deixar para quem tem menos, pegar gratuitamente ali e comprar o seu remédio na farmácia popular. De forma que eu só lamento que ainda tem pessoas que usam desse tipo de instrumento, sei lá por que tipo de ideia. Secretário, então o que há é uma falha na hora de um médico prescrever o medicamento. O que a prefeitura pode fazer de imediato para que todos os médicos possam falar uma mesma linguagem dentro desses 106? Exatamente. Duas coisas que eu acho que nós estamos falhando ainda. E aí chamo para minha responsabilidade. Uma é da gente não ter feito essa lista e divulgado essa lista. Então pedi para a minha equipe já estar viabilizando toda a parte legal para que a gente bote na gráfica, rode aí uns 500 exemplares desse manual, que é o chamado REMUME, que é a Relação de Medicamentos Municipais, e eu quero distribuir isso assim em todos os hospitais, talvez um para cada médico, colocar nos centros de saúde, nos módulos, para que as pessoas tenham aquilo como seu guia. E aí não vai dar mais para a gente ter a desculpa de dizer, não, eu prescrevo livremente. Eu acho que tem que prescrever aquilo que o poder público está oferecendo como melhor. Até porque, só para você ter uma ideia, nós recebemos um orçamento para medicamento em torno de 1,5 milhão de 2004, no orçamento para 2005. Chegamos a gastar extra-orçamentário em torno de 4 milhões. E a nossa previsão, então, para esse ano, para a gente cobrir novas unidades que nós queremos, manter sempre abastecido, gira em torno de 12 a 13 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro que a gente gasta com medicamento. E olhe que são nesses 106 itens que eu estou colocando. Não é os 5 mil tipos de medicamento. Então é um negócio muito sério. A gente tem que ter muito jeito, tem que ter muita determinação e, acima de tudo, muita disciplina para a gente não estar entrando em 5 mil tipos de medicamento. Então, nós queremos então popularizar essa lista, colocar isso no setor público. E a outra coisa é a gente selecionar melhor as pessoas que estão lidando com as farmácias nos módulos e nas unidades. Por 2 motivos. Um, pelo motivo de a pessoa que está dentro da farmácia começa a ganhar um poder muito grande. Por exemplo, existe um remédio antiulceroso chamado omeprazol, que se você for comprar um frasco dele na farmácia comum, ele gira em torno de R$20 até R$50. 7 cápsulas ou de 14 cápsulas. Esse remédio nós temos gratuitamente na rede. Então, você imagina o quanto que isso não pode valer na mão de uma pessoa que queira fazer comércio disso. Então, nós temos que selecionar melhor quem cuida do remédio, porque é um dinheiro que está ali, é muito caro. E segundo, pessoas que tenham a sensibilidade de, se chega uma pessoa com uma receita para um antitérmico, por exemplo, dipirona, e se a dipirona não faz parte da lista, mas tem o paracetamol, que também serve para febre, ele tem o discernimento, a sensibilidade de dizer, olha, senhor, isso aqui é a mesma coisa que a dipirona, e substituir. Ou seja, se nós não tivermos pessoas com essa sensibilidade, com esse espírito público, com esse espírito cidadão, nós vamos estar sempre maltratando, não ao prefeito ou ao secretário, com as críticas dizendo que está faltando remédio. A própria comunidade. Nós vamos estar maltratando a comunidade, as pessoas mais humildes que precisam e procuram as nossas unidades. Uma perguntinha só para encerrar esse nosso primeiro bloco. Quando o cidadão vai ao posto e o medicamento que ele procura está entre aqueles 10% que faltam, como ele deve proceder? E outra coisa, na farmácia popular, só pode ser comprados medicamentos com a apresentação da receita ou não? Responder pela última aqui, que é mais fácil. Na farmácia popular, a gente só dispensa através de receitas médicas ou de odontólogo. E lá tem um farmacêutico, durante todo o período de funcionamento da farmácia, para orientar as pessoas de como tomar, de como lidar com o seu medicamento. Mas só é despachado remédio a partir de uma receita. Receita vinda do sistema único ou privado? Não, mesmo receita do sistema privado, pessoas, por isso que eu digo que a farmácia tem um diferencial. Mesmo pessoas que têm plano de saúde, por exemplo, aposentado que tem um plano de saúde, que não procura as nossas unidades básicas, que vai lá no consultório do médico particular, ele prescreve uma receita do seu consultório. Ele tem todo o direito de ir lá na farmácia popular e comprar. Entendeu? Então não é só do setor público. Já nas unidades públicas nós estamos priorizando, não que proibimos, até porque também é um direito de qualquer cidadão,
Não importa se ele é milionário, se ele resolver pegar o remédio público, ele pega, porque é cidadão, tem direito, é universal o Sistema Único de Saúde, mas preferencialmente nós estamos distribuindo as receitas nos centros de saúde, receitas públicas. E na farmácia popular não, é livre, tanto receitas públicas como privadas. Então basta ter a receita e é necessário que tenha a receita. Com relação à tua segunda pergunta, o que fazer quando entra naqueles 10% que não é da atenção básica? Olha, em tese, nós pactuamos com a Secretaria e o Ministério que a obrigação do município é colocar essa. Mas se você for pegar pelo que rege a Constituição, nós somos obrigados a ter esse medicamento. De forma que o Ministério Público também tem tido essa sensibilidade de saber que nós não podemos abarcar todos os medicamentos. De forma que, quando é um medicamento excepcional, passa a ser um dever do Estado e não dos municípios, e tem uma verba que é para compra de medicamentos excepcionais. Por exemplo, remédio para interferon, para hepatite, remédios anticancerosos, remédios de uso controlado. Esses são de competência do Estado e entram dentro desses chamados medicamentos especiais. Secretário, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Tranquilo. Bom, depois dessa análise sobre muitas doenças, vamos deixar o segundo bloco para tratar de prevenção. É um instante, após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre saúde pública com o secretário municipal de saúde, Eduardo Farias. Eduardo, no primeiro bloco nós falamos muito a respeito das doenças, de remédios. Nesse segundo bloco vamos tratar mais da prevenção. Por exemplo, vamos falar a respeito dos atendimentos nos postos de saúde. Quais são as mudanças que a Secretaria de Saúde de Rio Branco conseguiu já concretizar agora, nesses últimos 6 meses? Então, uma grande busca que nós temos é de efetivamente a gente conseguir construir um sistema de saúde em que a pessoa saiba exatamente onde entra, em que nível ele entra e com que necessidade que ele tenha, qual o local em que ele vai ser atendido. Isso é um sistema de saúde. Por exemplo, se por acaso acontecer um acidente nesse momento no meio da rua, como é que acontece? Aí você tem o SAMU, que vai lá, pega, leva para um hospital de emergência, no caso, pronto-socorro. Digamos que aqui, nesse momento, a pessoa começa a ter uma dor de cabeça, uma diarreia, ele vai numa unidade básica de saúde. Digamos que a pessoa é um fumante, ou então é um sedentário, o próprio agente comunitário de saúde na sua casa orientando, olha, pare de fumar, tal, faça caminhadas. Quer dizer, dependendo do nível do problema do cidadão, ele tenha um nível também de entrada no sistema de saúde. Mas para isso é preciso que o sistema esteja funcionando como um todo. Então, o grande mérito que eu acho que nós já avançamos é numa concepção disso e nos primeiros passos nesse sentido, que é a chamada referência e contra-referência. E eu te dou um exemplo claro disso. A Fundação Hospitalar, por exemplo, ela era muito pressionada com a atenção básica, tentando marcar fichas ali direto no seu guichê. De forma que nós tínhamos filas enormes, pessoas que dormiam lá com redes e tudo. O que hoje acontece? É claro que nós não diminuímos o problema da demanda, mas hoje ela é distribuída em toda a cidade, mais próximo do cidadão. Então ele vai a um centro de saúde e ele agenda ali do centro de saúde a sua consulta para a Fundação Hospitalar. De forma que ele passa primeiro por uma espécie de triagem ou uma pré-consulta na atenção básica, que muitas das vezes resolve o problema ali mesmo. Somente quando ele necessita que ele sobe para uma hierarquia maior.
E nós queremos fazer isso também com os módulos de saúde em relação aos centros de saúde, ou seja, as pessoas serem atendidas no centro de saúde, no módulo de saúde, pelo médico de saúde da família. Caso não resolva, ele encaminha para o centro de saúde, onde nós já temos 10 centros de saúde com aquilo que nós sonhamos, que é ter no mínimo as 3 especialidades básicas, que é um ginecologista, um clínico geral e um pediatra. Esse clínico geral com clínica médica, que é uma especialidade de clínica médica. Então essa é a chamada hierarquia que nós queremos fazer. O que acontece hoje? Hoje, Rio Branco, que nós pegamos com mais ou menos 22, 20 e pouco por cento de cobertura de programa de saúde da família, nós estamos hoje com 33% para 35% de cobertura. Isso não é suficiente. Se a gente arredondar isso aqui em torno de 30%, e nós pegarmos um dado nacional que mostra que a saúde suplementar, ou seja, as pessoas que têm plano de saúde, Golden Cross, Unimed, Ameron, Real, esses planos de saúde, hoje no Brasil gira em torno de 30% das pessoas já têm a chamada saúde suplementar. Se você pegar esses 30%, com mais 30% de cobertura, você tem 60% da população que tem para onde ir. Por outro lado, você tem 40% da população que não tem cobertura nenhuma. Então essa herança que nós pegamos, ela ainda pressiona muito qualquer sistema de saúde que você tente organizar. Porque, por exemplo, se você bota 2 médicos, como tem que ter, ou 3 médicos num centro de saúde, um ginecologista, um pediatra e um clínico, você tem uma grande demanda ali, além daquela capacidade daquele centro de saúde. Mesma coisa para o módulo de saúde da família. Por exemplo, os módulos do Belo Jardim, que eu tenho ali uma cobertura pequena, eles são super saturados. Por quê? Porque tem muito mais gente do que a capacidade que aquela unidade tem. De forma que sempre parece que está deficiente e, na verdade, está. Qual é o desafio da nossa gestão? O desafio é ampliar essa cobertura que hoje está em torno de 33%, 30%, para algo próximo de 60%, 70% de cobertura. E aí sim nós vamos ter uma condição de verdadeiramente começar o sistema a funcionar sem a pressão da atenção básica. Porque nós avançamos muito naquilo que nós chamamos de média e alta complexidade, que é preparar o hospital, por exemplo, pronto-socorro, que eu dirigi durante 4 anos e sei do que eu estou falando. Hoje é um pronto-socorro que tem uma emergência organizada, tem UTI, tem tomografia, tem unidade transfusional, tem um sistema de ambulância, que é o SAMU, ligando ele às emergências. A Fundação Hospitalar hoje ampliou com a unidade do idoso, está ampliando com do câncer, já faz hemodiálise, uma série de serviços que fazem com que ela tenha uma boa resolução. No entanto, o que pressiona hoje todo o sistema de saúde é que a atenção básica ainda não funciona dentro dos níveis que são necessários, que eu acabei de relatar, porque a cobertura é baixa. Então esse é o nosso grande desafio. Ou seja, à medida que a gente conseguir dar vazão a isso, aumentar a cobertura e fazer funcionar aquilo que você diz, a prevenção, nós vamos avançar. Nós estamos claro desse caminho, estamos a passos firmes, mas é claro que isso tem muitas ainda barreiras para a gente ultrapassar, como o financiamento disso tudo, que é caro, como a captação de profissionais, que ainda é difícil na nossa cidade, uma série de outros desafios, mas que de forma nenhuma nos mete medo, pelo contrário, estimula muito mais para que a gente avance nesse sentido. Um dos desafios, sem dúvida, é a qualificação do profissional de saúde, aquela pessoa que lida diretamente com a comunidade. O senhor fez parte da equipe de Jorge Viana na área de saúde, hoje ajuda o professor Angelim. As dificuldades são as mesmas? Qual é a grande dificuldade que tem na hora de você conseguir observar que um determinado profissional não tem agido corretamente? Como é que deve proceder? Olha, hoje é claro que nós temos a grata satisfação de estarmos trabalhando junto. Facilita muito mais. Junto, governo do Estado e município. Facilita muito mais isso. A interação é melhor. Mas o que nós temos de desafio? Por exemplo, profissionais. Aquilo que eu acabei de dizer. Captar profissional ainda é muito difícil. E nesse sentido, o governo do Jorge Viana avançou como nenhum outro na história do nosso Estado. Fazendo o quê? Preparando o aparelho formador. Então, qual é a nossa grande deficiência hoje de profissionais? É da área médica, uma vez que a área de enfermagem nós já temos formação aqui, e a odontologia também nós temos profissionais, mesmo vindos de fora, mas no número que dá para a gente ir tocando. O profissional, e principalmente o profissional médico especializado, é que nós temos dificuldade. E o que nós avançamos nisso? Hoje, o Acre já forma, a partir de uma ação de governo, as 5 especialidades básicas, que é saúde comunitária,
clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria, cirurgia, além de ortopedia, cardiologia e infectologia. Ou seja, essas pessoas estão sendo formadas aqui no Acre. Algumas, como no caso da cardiologia, em convênio com o Instituto do Coração, ou da ortopedia com o Instituto de Traumato-Ortopedia do Rio de Janeiro, o INTOR. Então, essas coisas fazem com que você comece a formar um corpo de médicos especializados aqui mesmo no Acre. Outro grande avanço foi a Faculdade de Medicina, que já está hoje no 4º ano, mas que daqui 2 anos vai botar a primeira turma de médicos no mercado, que podem se especializar aqui mesmo, que podem vir a trabalhar aqui mesmo. É claro que tem a crítica, mas é muita gente de fora, olha, nesse primeiro momento, mas isso não veio para uma turma, isso vai ser uma coisa perene, uma coisa que vai ficar e vai começar a fixar. Esse é um ponto. O outro, então, é uma coisa que passa, talvez até por visão de mundo, por uma visão ideológica, por uma série de questões de mercado, mas que vai além, aliás, que vai além da questão somente de mercado, que é o compromisso das pessoas com a saúde pública. Quer dizer, a gente está pagando em dias, tanto o governo do estado quanto o município, e a gente ainda encontra muitos profissionais que não têm o compromisso social, o compromisso cidadão que tem que ter um funcionário público. Não cumpre horário, às vezes trata mal as pessoas. Esse é um dos grandes problemas que a gente encontrou lá no estado e que encontra aqui também, mas que também encontra em nós uma grande vontade, uma grande determinação da gente encarar isso de frente. Tanto é que nessa questão nós já desligamos da prefeitura na área da saúde 22 profissionais e só médicos foram 8. Quer dizer, não é porque é médico, não é porque está faltando que vai chegar atrasado, vai... Tem que haver punição também. Tem que haver punição, e nós desligamos 8 já, e vamos desligar mais se precisar, porque eu acho que o que a população quer é uma pessoa compromissada, que cumpra com o seu dever, e não uma pessoa que é para ficar 4 horas, fica 2, trata mal, falta, não vai, e fica ganhando em dias o dinheiro que é tão suado e tão difícil da nossa população. Em relação falou a respeito do horário, houve uma mudança importante também na questão do horário dos atendimentos nos postos, não é isso? Ah, sem dúvida. Os postos antes funcionavam até, os centros de saúde, até 1 da tarde, que era um absurdo. Hoje ele funciona de 7 da manhã às 18 horas. E nós estamos ainda com a ideia de estender o 3º turno, que é uma ideia que nós estamos vendo apenas com a viabilização de recursos. Isso é uma diferença. Além do que, nós aumentamos, na média de 20%, o nível de cobertura de aumento de consultas. Ou seja, nós conseguimos consultar muito mais, em comparativo de 2004 para 2005, não só consultas de enfermagem, como consultas médicas e consultas odontológicas. O que acontece é que, à medida que você melhora a estrutura de atendimento, você tem uma demanda reprimida que está ali, que vem e dá a falsa impressão de que piorou foi o atendimento. Na verdade, nós aumentamos a capacidade de atendimento e estamos agora recebendo essa chamada demanda reprimida. Mas o que foi que efetivamente foi feito? Primeiro, essa coisa de estender o horário. Segundo, o cumprimento do horário por parte do profissional. E terceiro, as condições que nós melhoramos. Por exemplo, nós pegamos módulos de saúde que não tinha a mínima condição de efetivar vacinas, porque a sala de vacina não dava condições. Nós melhoramos essa questão, aumentamos a cobertura vacinal porque nós melhoramos a estrutura do centro de saúde. Um outro não atendia porque não tinha ligação energética de luz, quer dizer, só bastava isso, ligar para o módulo começar a funcionar. Vocês herdaram postos de saúde que não tinham ligação? Não tinha energia, ligação elétrica, não tinha banheiro, alguns não tinham banheiro. Então eram coisas que não davam condição. Ora, tudo isso atrasa, tudo isso faz com que o profissional não vá, tudo isso faz com que a consulta não ocorra. Além das condições mínimas, por exemplo, de um compressor que não está funcionando, de uma condição, às vezes de uma toalha para lavar as mãos e enxugar adequadamente, por conta da questão da infecção hospitalar. É uma série de medidas que você faz com que atrase ou diminua a capacidade de atendimento das unidades. Secretário, o programa Saúde na Comunidade, como é que funciona esse programa, que é uma criação dessa gestão do prefeito Angelim? Qual o impacto que ela tem tido por onde tem passado? Olha, isso é uma coisa fundamental e que a gente está tratando com muito carinho, porque um dado que o nosso telespectador que está nos vendo agora em casa talvez desconheça, é que a zona rural do município de Rio Branco moram mais ou menos 30 mil pessoas. Isso aí é uma população que só perde para Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Feijó.
Quer dizer, e Sena agora começa a chegar perto disso, está ultrapassando um pouquinho isso. Ou seja, seria, na pior das hipóteses, o 5º maior município do estado, a zona rural de Rio Branco. E por incrível que pareça, não havia nenhuma ação estruturada para esse segmento. Você tinha ali uma ação ou outra itinerante, mas não era uma coisa estruturada. O que nós estamos fazendo com a saúde da comunidade? Nós estamos pegando o mapa da zona rural de Rio Branco, dividindo ele, esquadrejando ele por ramais, por igarapés, por fluxos de pessoas, e estamos fazendo ali o atendimento por esses segmentos. Então, ano passado, nós já fizemos quase toda a zona rural, e a ideia desse ano é repetir por onde nós passamos e fazer muito mais, desde a Transacriana, Riozinho do Rola, a 317, ou seja, efetivamente, a gente dá uma atenção de saúde para as pessoas que moram na zona rural e que necessitam. Nesse primeiro momento, ainda de forma pontual, que é o saúde da comunidade, mas que dentro dessa reestruturação e divisão que nós fizemos, a ideia é ir colocando pontos de apoio ali e também ir colocando, ainda esse ano, o agente comunitário de saúde rural. Ou seja, esse agente vai ficar morando na comunidade e cuidando da orientação, do acompanhamento, das doenças que nós estamos chamando de crônico. Por exemplo, os hipertensos, os diabéticos, os cardiopatas, problemas renais, obesos, alcoólatras, fumantes. Essas pessoas serem acompanhadas pelo agente e à medida que a equipe for lá, o agente já pinça aqueles que estão mais graves ou que precisam de um acompanhamento, ou seja, nós vamos estar cuidando das doenças crônicas. E as doenças agudas vão ser tratadas à medida que a equipe vá para aquela base que a gente vai colocar em cada um desses pontos. Ou seja, esse é o projeto que nós temos para a zona rural, um projeto de 3 anos, que é uma coisa que você não estrutura de forma do dia para a noite, mas que nós já iniciamos no ano passado e esse ano vamos fortalecer muito mais com a questão dos agentes comunitários. Falando em prevenção, qual é o impacto da construção de uma estrutura como a estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto para a saúde pública do município? Olha, em números, eu te posso dizer o seguinte número: para cada R$1 que a gente investe em saneamento, tanto água como esgoto, a gente economiza em torno de R$4 na medicina curativa. Um outro dado é que mais ou menos 30% das internações hospitalares no Brasil, elas se dão por conta de doenças de veiculação da água maltratada. Então, esse é um dado que faz com que a gente diga, olha, o investimento em saneamento, investimento em água de qualidade, investimento em uma boa coleta do esgoto, faz com que as pessoas tenham mais saúde. Isso é uma coisa que inequívoca, uma coisa comprovada do ponto de vista científico, e que nós estamos na prática também observando isso. Naquele surto de diarreia que nós tivemos pelo rotavírus, nós tivemos aqui em Rio Branco 8 óbitos. Quando a gente vai pontuar esses óbitos na cidade, a gente vai vendo que elas vêm exatamente dos locais onde o SAERB não tem rede, porque são bairros novos ou porque não tinha rede de água tratada e eles tomavam água de poços ou do pipa. Quer dizer, onde o SAERB estava levando água de qualidade, onde tinha rede, nós não tivemos doenças graves e o óbito. Eles vêm justamente dos lugares onde não tinha saneamento. Mostrando com um exemplo simples, claro, da nossa vivência, que aonde o saneamento, a água tratada está, as doenças ou diminuem ou são de um impacto menor. 2006 promete ser um ano de grandes obras. Na área de saúde pública no município, o que nós poderíamos esperar? Vamos ter um segundo pronto-socorro, por exemplo? Não. Olha, o governador Jorge Viana já está dando a ordem de serviço, de licitação, para uma grande unidade hospitalar no 2º distrito. Nós tínhamos um compromisso de campanha do prefeito Angelim de construir o pronto atendimento do 2º distrito. Mas numa conversa com o governador, falou, olha, por que a gente não faz então uma coisa maior, que o Estado tem mais condições de fazer, é uma coisa mais para o Estado, e ele topou, e o Angelim também topou, de fazer junto o pronto-socorro do 2º distrito, que vai ser, na verdade, um novo hospital, com retaguarda, com uma capacidade de atendimento, com plantonistas, com tudo. E nós vamos fazer no 2º distrito, onde é o Cláudio Vitorino, que seria o nosso pronto atendimento, uma casa de parto, porque esse é um problema também. Quem mora no 2º distrito, e sabe disso, do que eu estou falando, não tem saída para parto. Todas as casas de parto, de maternidade, ficam nesse 1º distrito, que é a maternidade Bárbara Leodora, a Santa Casa, a Santa Juliana, mesmo Protoclínica. Os hospitais em que as mulheres têm neném sempre são desse lado. Então, do lado de lá não tem nenhum. Então, nós queremos criar uma casa de parto no 2º distrito,
ali onde é o Cláudio Vitorino, para que as mulheres que precisam ganhar seus filhos com dignidade, com qualidade, tenham também uma opção no seu próprio distrito ali. Até porque, por coincidência, eu nasci ali também no 2º distrito, e na época tive que nascer em casa, porque naquela época não tinha também isso. Então, vai ter isso. Nós estamos também em vias de licitação a um centro de saúde lá no Calafate, porque toda aquela região do Calafate, que está recebendo toda uma estrutura do governo, de duplicação da via, aquele novo conjunto habitacional, uma série de obras para ali, mas não tem nenhuma obra de saúde grande. Então nós queremos fazer um centro de saúde, além dos módulos que já existem lá. Esse é um sonho nosso. E nós queremos também criar esse ano ainda a sede do Conselho Municipal de Saúde, porque é importante que o controle social não esteja só no discurso, que a gente diga, eu vou apoiar o controle social, precisa que ele tenha na prática também as condições. Então nós vamos também fazer a sede, já estamos terminando de arrumar a sede do Conselho, e também é sonho nosso, também ainda esse ano, construir também um centro de imagem, porque hoje as pessoas da rede básica têm dificuldade, por exemplo, de marcar um ultrassom. A mulher é atendida no pré-natal no nosso centro de saúde, mas ela tem que tentar o ultrassom dela lá na maternidade, na fundação. Então nós queremos que a própria prefeitura tenha também, conectada a essa rede, ali um centro de imagem para ultrassom, para raio-x, para endoscopia, e esse é o nosso sonho, que ainda esse ano a gente consiga colocar isso. Bom, secretário, foi um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é meu, também fico feliz de estar aqui mais uma vez, porque esse programa permite com que a gente não só fale com as pessoas de Rio Branco, mas com o interior inteiro do estado, e eu quero aqui aproveitar, inclusive, para mandar um forte abraço a cada criança, em cada lugar, em cada município que esteja, e dizer que aqui em Rio Branco a gente está trabalhando o máximo possível para que também aqui as coisas melhorem, como tem melhorado, tenho certeza, no interior do estado, através das ações do nosso governo. Obrigado mais uma vez. Bom, e para você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua audiência. Contamos com ela no nosso próximo encontro.